Fala galera concurseira. Cara, eu vou dar uma base de aritmética para vocês que eu vou precisar para tudo, para semelhança. Vou precisar e vocês vão poder usar isso também em circuitos, em resistores, esses papos assim, tá? Então, e a ideia de proporcionalidade vem de humanas, tá? Vem de relação entre seres vivos. Porque grandeza proporcional é tudo aquilo que você pode contar e medir. Beleza? Tudo que possa ser contado, mensurado, medido, tá? É uma grandeza proporcional, tá? E o que acontece? Grandezas proporcionais têm dois comportamentos básicos, como tudo na vida tem. Só que é o seguinte, a gente na vida acostumou a mexer com aumento como sendo soma e redução como sendo subtração. No caso disso, o aumento é sempre através de produto e a redução é sempre através de divisão. Não existe soma e subtração de grandezas proporcionais. Então, se o cara diz para você que ele somou alguma coisa, você tem que ver como é que isso aumentou multiplicando. Se ele diz para você que o troço diminuiu de alguma coisa, você tem que ver como é que isso daí altera dividindo. Você vai ter que usar a imaginação. Perfeito? Uma coisa simples de você ver é que quando duas razões possuem o mesmo resultado, dizemos que elas são proporcionais. Cara, a razão ela é bem simples. A razão é uma fração. Só que ela é uma fração com sentido. E no caso, ela é uma fração que usa duas grandezas proporcionais. Cara, então a diferença de você considerar uma razão como uma fração, tá, é que ela não é só uma fração, ela tem interpretação. Fração é um número. Se eu chegar para você e falar, pô, 20 dúzias. Aí eu chegar 20 dúzias de quê? 10 casas, 10 elementos. 10 elementos de quê? Se você não tem um fundamento por trás, você não tem por que entender a coisa. Porém, no caso da razão, você tem que ter um motivo, tem que ter uma informação. Então, por exemplo, basicamente, quando ele diz para você que 30 sobre 60 é igual a 140 sobre 280, elas são iguais porque os dois representam um número meio. Perfeito? Todas as duas representam um número meio. Aí, a partir daí, você tem uma proporção. Tá? Mas quando você tem uma interpretação, você passa a ter uma razão, porque ela vai trabalhar com grandezas proporcionais. Olha só, se essas razões representam medidas de alguma grandeza, dizemos que as grandezas são proporcionais. Por exemplo, você pode ter a grandeza distância. Perfeito? Então, essa aqui seria a grandeza distância em quilômetros. E essa aqui seria a grandeza tempo em horas. Até completar porque dá distância. Então, 120 sobre 2 horas e 360 sobre 6 horas, as duas equivalem a 60 quilômetros por hora. Perfeito? Tá vendo isso? As duas correspondem a 60 quilômetros por hora. Representam o mesmo número, a mesma grandeza, que a gente carinhosamente vai chamar de velocidade. Quer dizer, a divisão de duas grandezas gerou uma nova grandeza, que é a velocidade. Né? Então, mantém aquele princípio das operações que você não pode somar duas coisas e encontrar uma coisa diferente. Tipo, você botar abacaxi no liquidificador, depois botar mais abacaxi, o que você pode encontrar é suco de abacaxi. Não tem como você encontrar uma coisa diferente. Você tem uma grandeza proporcional dividida por outra grandeza proporcional. O que você vai encontrar é uma grandeza proporcional também. Não tem como você encontrar algo diferente disso. Perfeito? Então, quando você tem essas duas grandezas batendo valores exatos, a gente diz que distância e tempo são grandezas o quê? Proporcionais, porque as duas representam o mesmo valor. Em outras palavras, essa igualdade significa que as variações que ocorrem em uma grandeza influenciam ou são influenciadas pela segunda grandeza. Isso é outra coisa importante que você vai entender. Então, na ideia de proporcionalidade, uma grandeza aumentou, ela aumenta porque a outra aumentou. Uma grandeza diminuiu, ela diminuiu porque a outra diminuiu. Ou vice-versa. Tá? E daí a gente vai estudar a ideia de grandezas diretamente proporcionais. Cara, nas grandezas diretamente proporcionais, ele fala aqui muito bonito, mas a ideia é o seguinte, as duas têm o mesmo comportamento. Uma aumentou, faz a outra aumentar. Uma diminuiu, faz a outra diminuir. Tá? Então ele lê aí da seguinte maneira. Sempre que o aumento de uma grandeza resulta em aumento da outra grandeza, a gente diz que elas são grandezas diretamente proporcionais.
Se a redução resultou na redução da outra, também serão diretamente proporcionais. Perfeito? Então, observa toda a historinha que vai vir ali, baseado na ideia das galinhazinhas, das penosas. Perfeito? Então, observa a historinha triste ali. O cara tem 200 aves e para alimentar essas 200 aves ele gasta 150 quilos de ração por semana. Então, eu fiz uma tabela para você ver a ideia. Você tem aves e ração. Você tem 200 aves e 150 quilos. Repara que de 200 para virar 600 aves aqui, tá? Eu multipliquei isso aqui por 3. Repara que de 150 passou a ser 450 quilos. Se você perceber, eu multipliquei também por 3. Então, eu digo que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Se você reparar que o 200, para virar 40, eu dividi por 5. 150 para virar 30, eu dividi por 5. Então, repara que tudo que eu fiz com uma grandeza, eu tenho que fazer com a outra. Então, elas são ditas diretamente proporcionais. Tá? E o que vem a ser as grandezas inversamente proporcionais? Cara, grandezas inversamente proporcionais acontece o seguinte: o aumento de uma grandeza gera redução na outra. De maneira proporcional, tá? Como assim? Você vai ver. Se uma aumentar, a outra tem que diminuir. Ou vice-versa. Tá? E aí você vai dizer que elas são inversamente proporcionais, porque elas têm comportamento inverso. Cara, é um clássico velocidade e tempo ser grandezas inversamente proporcionais. Elas são sempre inversamente proporcionais. Então repara que ele diz para você que o cara fez uma viagem a 120 km por hora durante 2 horas. Então, por exemplo, com 120, 2 horas, 64, com 240, 1. Cara, para o 120 virar 60, eu dividi isso daqui por 2. Se você reparar, para o 2 virar 4, eu multipliquei por 2. Então foi aquilo que eu falei para você. Qual é a ideia de mesmo comportamento proporcional? Uma dividiu, a outra multiplicou. Só que o número continuou o mesmo, que é 2. Percebeu? Então, na mesma proporção. Do 120 para virar 240, eu multipliquei por 2. Então, do 2 para virar 1, eu tive que dividir por 2. É a mesma proporção, porém de maneira inversa. Uma multiplicou, a outra o quê? Dividiu. Aumento, multiplicação, redução, divisão. É isso que você tem que tomar cuidado. A partir desse momento, quando você entende isso, regra de 3 passa e não se torna mais uma coisa absurda. Porque regra de 3 parecia magia, magia negra, bruxaria, alguma coisa que a gente não conseguia entender. Perfeito? Então, vê a ideia de regra de 3 simples. Regra de 3 simples, o nome dela é regra de 3 simples, porque ela vai trabalhar só com 2 grandezas proporcionais. Por isso que ela é simples. Tá? E aí, 2 grandezas proporcionais, beleza, eu vou ter 3 valores. No caso, ele fala em 4, porque existem 4 valores, sendo que você só conhece 3 deles e está procurando o outro valor, a partir do comportamento proporcional dos 3. Entendeu? Então, por que regra de 3? 2 grandezas, 4 valores. 4 valores, só que um deles eu não conheço. Aí eu conheço 3 deles. Uso a regra dos 3 para encontrar o que eu não sei. Se as 2 grandezas envolvidas forem diretas, regra de 3 simples, direta. Se as 2 grandezas forem inversas, regra de 3 simples, inversa. Quando você tem regra de 3 composta, aí, amigo, você tem mais de 2 grandezas proporcionais. Beleza? Aí mais de 2 grandezas eu já não posso mais botar aquela ideia de 4 valores conhecendo 3 e desconhecendo 1. Mas aí tem uma coisa. Ela pode ter direta ou ela pode ser inversamente proporcional, sendo que isso pode acontecer ao mesmo tempo ou não. Beleza? Então eu vou te mostrar técnicas para você resolver essa ideia. Então olha só, em uma determinada cidade, constatou-se que 3 em cada 8 habitantes leem o jornal vespertino dessa localidade.
sabendo que essa cidade possui 19 mil habitantes, então o número de habitantes que leem o tal jornal vespertino é. Gente, preciso que você entenda o seguinte, você tem duas grandezas, a galera que lê e o total de pessoas, tudo bem? Você tem a galera que lê o total. Cara, 3 num total de 8 leem, não é o que ele falou? 3 a cada 8 habitantes. Então, no total de 8 habitantes, 3 leem. Aí ele diz o seguinte, sabendo que essa cidade possui 19 mil habitantes, 19 mil habitantes. Então, o número de habitantes que leem o jornal vespertino é X, é o que eu quero. Como eu disse para você, ó, eu te dei um valor, 2, 3, e estou querendo o terceiro. Perfeito? Quero o terceiro valor. Tudo bem? Então, aí é que está a regra de 3. Preciso que você me ajude no seguinte. 3 pessoas em 8. Se eu aumentar o número de pessoas, eu aumento a galera que lê. Então, essa relação é uma relação diretamente proporcional. Quando você tem uma regra de 3 direta, fica bem fácil de fazer, porque fica 3 está para X, assim como 18 está para 19 mil na proporção. Gente, sendo regra de 3 direta, você faz o cruz credo diretamente. Ó. 8x é igual a 3 vezes 19 mil. Cara, vou te aconselhar uma coisa. Você vai jogar o x para o outro lado para dividir. Reparou que eu não multipliquei? Não multiplique agora. Divida primeiro, para diminuir o tamanho desse troço. Beleza? Olha o tamanho desse troço. Então, quando você dividir 19 mil por 8, ó, 16, 3, 30, 3 vezes 8, 24, sobram 6, 60, 7 vezes 8, 56, ó, morreu. Então, vai ficar 3 vezes 2.375. Ó, tá dando, eu acho que vai ficar bonito, ó. Então, 3 vezes 5, 15. 3 vezes 7, 21, 22, ó, já tá apontando. Pode ser esse ou esse, né? Então, continua. 3 vezes 22, 3 vezes 3, 9 com 2, 11. Ainda tá junto, ó. Sobe um, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Fechou. Gabarito, letra B de bola. Temos aí uma resposta. Perfeito? Então, regra de 3 simples é muito simples, mas você tem que saber interpretar texto e separar certinho. Não pode bagunçar. Olha só, uma equipe de operários trabalhando 8 horas por dia realizou determinada obra em 20 dias. O número de horas de serviço for reduzido para 5 horas. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, o número de dias que essa equipe fará o mesmo trabalho é de... Cara, preciso da ajuda de vocês. Olha só, eu tenho agora tempo em horas e tempo em dias. Todo mundo acha que isso é diretamente proporcional. Vou te estressar. É sempre inversamente proporcional. Tempo com tempo é sempre inverso. Tempo com tempo é sempre inverso. Então, ó, 8 horas você vai fazer em 20 dias. Se você reduzir o trabalho para 5 horas, você vai ter X dias. Beleza? Cara, elas são inversas. Eu vou escolher a segunda grandeza para inverter. Por isso o nome é inversa. Então eu vou fazer, ó, 8 está para 5, assim como x está para 20. E agora vou realizar como se fosse uma regra de 3 normal. Ó. 5x é igual a 160, x é 160 por 5. Vai me dar 32. Gabarito, letra D, e morreu o trocinho feio. Perfeito? Então, cara, você acabou de ver uma regra de 3 simples e uma regra de 3 simples inversa. Tudo bem? Para não ficar chato, vamos dar uma olhada nisso aqui. Tá? Uma regra de 3 composta para fechar a nossa aula de regra de 3. 12 máquinas de empacotar remédios, 5 operários trabalham durante 10 dias. O número de operários para fabricar 12 máquinas de empacotar remédios, 5 operários trabalham em 10 dias. O número de operários que devem trabalhar para que a encomenda de 48 máquinas possa ser entregue em 8 dias. Gente, vamos fazer o seguinte. Primeira coisa que eu vou separar é
Ele quer saber o número de operários. Então, operários vai passar a ser minha incógnita e eu vou deixar do jeito que está aqui, ó. Eu tenho 12 máquinas e 5 operários. Então, 5 operários e X vai ficar fixo aqui. Perfeito? Agora, olha só, me ajuda aqui. Eu tinha 12 máquinas, quero fazer 48. Então, máquinas está aqui. Minha pergunta é, se você aumentar o número de máquinas, você vai precisar de mais operários ou menos operários? Pois é, eu vou precisar de mais operários. Então, a relação entre essas duas é diretamente proporcional. Então, 12 máquinas vai ficar sobre 48 direitinho. A próxima grandeza agora eu vou multiplicar, que no caso seria dias, que é o tempo. Beleza? E aí eu tenho que tomar cuidado pelo seguinte, olha só onde a gente se meteu. Se você diminuir, no caso, o número de operários devem trabalhar para entregar a encomenda em 8 dias. Perfeito, eu estava certo mesmo, é diminuir. Então, veja bem, eu vou diminuir o tempo de 10 dias para 8 dias. Cara, se você quer que o trabalho ande mais rápido, você tem que aumentar o número de empregados. Então, se você diminuiu o número de dias, você aumentou o número de empregados. Então, essa grandeza é inversamente proporcional. Já era, amigo. Sendo inversamente proporcional, o que eu vou ter que fazer? Ela vai inverter. E ela invertendo é o seguinte, era 10 dias, passou para 8. Então, 8 vai ficar em cima e 10 vai ficar embaixo. Perfeito? Poxa, acabou. Morreu a conversa. O que a gente vai fazer aqui? Para melhorar a vida aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou simplificar 12 com 48, vai ficar 1 e 4. Vou simplificar 8 com 10, vou ficar com 4 e 5. E aí agora eu vou juntar as duas. 5 está para x, assim como 1 vezes 4, 4 vezes 5. Olha como é que ficou. Então, 5 está para x, beleza? Assim como, no caso, posso cortar 4 com 4 ainda, vou ficar com 1 sobre 5. Né? Cruz, credo, x vezes 1, x, 5 vezes 5, 25 operários que a gente vai precisar para aumentar. Letra C, sejamos felizes. Perfeito? Tudo bem? Bom,